Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos conversando nesta temporada do programa Texto e Contexto sobre a doutrina do juízo investigativo. Nós já tivemos aqui 2 programas nesta nova temporada que está trabalhando esse tema. Nós, durante os programas desta série, estamos apresentando os equívocos dessa doutrina do juízo investigativo. Nos 2 primeiros programas, nós apresentamos os 2 primeiros equívocos. Um deles ligado à interpretação equivocada de uma profecia do livro do profeta Daniel, e o segundo com o mau uso de símbolos do Antigo Testamento. No programa de hoje, nós iremos para o terceiro equívoco relacionado a essa doutrina, que são as confusões que ela traz sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Antes de nós começarmos, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja abençoada com aquilo que a gente apresenta aqui no programa Texto e Contexto a cada semana. Vamos lá então para mais um de nossos programas sobre a doutrina do juízo investigativo. Como eu disse, no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas confusões que essa doutrina acaba trazendo sobre a obra do Senhor Jesus Cristo. Antes disso, deixa eu só colocar aqui novamente o que defende quem ensina a doutrina do juízo investigativo, né? Do que exatamente trata essa doutrina. Pode ser que nós tenhamos pessoas aqui que estão começando agora essa temporada, não assistiram os nossos 2 primeiros programas, então a gente faz questão de fazer essa recapitulação aqui no início sobre a doutrina do juízo investigativo. Inclusive, a gente já deixa aqui também a informação, caso você tenha perdido os 2 primeiros programas da série e queira assistir para entender também esses 2 primeiros equívocos que nós já apresentamos, você pode acessar a playlist da TV Viva Promessa no YouTube e lá você vai encontrar esses 2 programas que já foram apresentados e vai poder também assistir sobre esses 2 primeiros equívocos, tá? Mas vamos lá, vamos aqui o que é o chamado juízo investigativo. Bom, o juízo investigativo é também chamado de juízo pré-milenal ou juízo pré-advento e diz respeito a um juízo que Cristo está fazendo desde 1844, dentro do seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Então é isso que defende quem ensina essa doutrina. Esse juízo vai mostrar, né, quem são verdadeiramente os cristãos, quem são verdadeiramente aquelas pessoas que devem ter o seu nome no livro da vida. Né? O resultado desse julgamento mostrará para os seres não caídos quem são essas pessoas, quem são os verdadeiros cristãos. Por trás dessa doutrina, existem alguns pressupostos, né, para que ela se mantenha em pé. Né? Os defensores dessa doutrina, eles ensinam também que há um santuário literal no céu, onde Jesus está ministrando, um santuário rigorosamente literal, inclusive com o lugar santo, com o lugar santíssimo, como era no santuário que nós tínhamos aqui na terra. Inclusive disso nós tratamos aqui no programa da semana passada. Também defendem que até 1844 Jesus ocupava o lugar santo desse santuário celeste e que a partir de então ele vai para o lugar santíssimo, cumprindo a profecia de Daniel, e ele começa uma outra fase do seu ministério e em 1844 então ele inicia o juízo investigativo nessa outra fase do seu ministério. Tá? Nós estamos vivendo o grande dia da expiação espiritual, né, o dia antítipo da expiação. No Antigo Testamento foi estabelecido o dia da expiação para a purificação do pecado do povo, do sacerdote, do próprio santuário. Então, segundo os defensores da doutrina do juízo investigativo, aquela cerimônia do dia da expiação do Antigo Testamento apontava para o que começou a acontecer a partir de 1844.
1844, a purificação do santuário, né? A partir de 1844. Então, tratamos de todas essas questões também no nosso último programa aqui, essas interpretações equivocadas sobre esses símbolos. O fim do ministério de Jesus no santuário, no final do juízo investigativo, ele vai, de fato, mostrar, né, quem são os genuínos cristãos, como nós falamos, e vai assinalar o fim do tempo da graça para os seres humanos. E os pecados, então, das pessoas serão colocados sobre Satanás, né? A plena responsabilidade sobre os pecados, né? Como Satanás é o originador e instigador do pecado, então vai ser colocado tudo sobre ele novamente. Isso aqui representa o que vai acontecer durante o período do milênio. E, por fim, a Igreja de Cristo desse tempo do fim, ela foi chamada para proclamar essa mensagem. A grande missão da Igreja do tempo do fim é proclamar a mensagem do juízo investigativo. É proclamar que Jesus está julgando, que Jesus abriu os livros e que ele começou esse juízo agora para definir, para mostrar, né, para os seres não caídos quem são os genuínos cristãos e apagar os pecados dos livros, tá? Essa mensagem está presente, inclusive, no Apocalipse, no capítulo 14, dentro daquelas mensagens angélicas ali de Apocalipse 14. Bom, nós temos dito aqui, em todos os nossos programas, que, apesar de estarmos fazendo programas sobre doutrina do juízo investigativo, nós não cremos nessa doutrina. Quem assistiu os primeiros programas já ficou bem claro isso. Nós, promessistas, não acreditamos nessa doutrina. Ela não faz parte dos nossos livros com a nossa confissão de fé. Se você olhar o Doutrinal e também o livro A Fé que Professamos, você não vai encontrar a doutrina do juízo investigativo, e nem vestígio dela nos nossos manuais com a nossa confissão de fé. Porque entendemos à luz da Bíblia Sagrada que essa é uma doutrina equivocada. Mas, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa doutrina é uma doutrina fundamental, é um pilar da fé, né? Inclusive, a Ellen White diz que a correta compreensão do ministério no santuário celestial é o alicerce da fé, né, dos cristãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque, inclusive, está ligada com a fundação da igreja, né? Aquele grupo desapontado de 1844, que estava esperando Jesus voltar, e Jesus não voltou, obviamente, em 1844, então eles tiveram ali a revelação de que o que aconteceu em 1844 não foi a volta do Senhor Jesus, mas realmente alguma coisa aconteceria naquela data que foi apresentada, só que o que aconteceu foi a mudança de Jesus de uma etapa do ministério de Jesus. Até aquele momento ele estava servindo como sacerdote no lugar santo, e a partir de 1844 ele entra no lugar santíssimo para iniciar a purificação do santuário celestial com a remoção dos pecados, né, apagando o registro de pecado dos genuínos cristãos dos livros, né, porque ele começa esse período de juízo investigativo. Então, nós não acreditamos nessa doutrina, nós não acreditamos, ela não faz parte, ela faz parte da crença dos adventistas do sétimo dia, e é importante deixar claro porque nós carregamos esse nome adventista no nome. Nós somos Igreja Adventista da Promessa, e às vezes muitas pessoas confundem e imaginam que a nossa única diferença com a Igreja Adventista do Sétimo Dia é que nós somos carismáticos, que nós cremos na evidência do dom de línguas, né, como sendo a evidência do batismo do Espírito Santo. E que essa basicamente é a diferença entre nós e o sétimo dia. Não, as diferenças são gritantes e enormes, né? E uma delas é essa, a questão da doutrina do juízo investigativo, que é um ponto fundamental para o sétimo dia e que nós não subscrevemos porque entendemos que é uma doutrina herética e antibíblica. Por quê? Ela traz equívocos sobre a profecia de Daniel, ela traz equívocos sobre os símbolos do Antigo Testamento, ela traz equívocos sobre a obra de Jesus, ela traz equívocos sobre a salvação dos cristãos, ela traz equívocos sobre a missão da igreja para esse último tempo, e ela traz equívocos sobre a doutrina do juízo em si, né? Porque não é o que a Bíblia Sagrada nos apresenta sobre o juízo, o que a gente encontra nessa doutrina apresentada no Manual de Crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje, eu quero me deter nesse terceiro equívoco, que são equívocos relacionados à obra do Senhor Jesus Cristo. Interpretações equivocadas que nós temos sobre a obra de Jesus estudando a doutrina do juízo
investigativo. Tá? Então vamos lá. A doutrina do juízo investigativo traz muita confusão sobre a obra de Jesus conforme apresentada na Escritura Sagrada. Quem estudou já alguma vez Cristologia, os que estão aqui nos acompanhando, se você já leu um livro de teologia sistemática de algum autor de linha reformada ou de algum autor de uma linha tradicional, e você ler o capítulo sobre o Filho, se eu não estou equivocado aqui, no livro de crenças do sétimo dia, o Nisto Cremos, é o capítulo 4. O capítulo sobre o Filho. E aí depois esse capítulo do Santuário Celestial, que tem muita conexão com esse capítulo 4 aqui, que é lá quando começa a sessão do estudo dele sobre as últimas coisas, você vai perceber que há muita confusão no que diz respeito à obra do Senhor Jesus. Eles acabaram colocando algumas coisas, misturando, enfim, deixando muito confusa o que a Bíblia Sagrada apresenta sobre a obra do Senhor Jesus em nosso favor. Então, por exemplo, eles vão dizer que a doutrina do santuário ilustra 3 fases do ministério do Senhor Jesus. A fase do sacrifício substitutivo, a fase da mediação sacerdotal e a fase do julgamento final. Eles vão pegar, como nós falamos aqui na semana passada, a cerimônia do dia da expiação e a cerimônia da purificação do santuário, e aí vão tentar, de alguma maneira, mostrar que o dia da expiação começou a se cumprir, o antítipo, em 1844. Então, eles vão pegar o que acontecia no dia da expiação ali e colocar como fases da obra do Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, nós temos a fase do sacrifício substitutivo. Na cruz, Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, como nosso substituto. Na cruz, a penalidade do pecado foi plenamente paga e a expiação foi completa. Até aqui, ok, é o que a gente acredita mesmo, Isso aqui aconteceu na cruz do Calvário. Bom, aí a segunda fase, a mediação sacerdotal. Assim como cada sacrifício antecipava a morte de Cristo, cada sacerdote antecipava o ministério mediatório de Cristo como sumo sacerdote no santuário celestial. Então, os sacerdotes do Antigo Testamento, eles apontavam, antecipavam esse ministério que Jesus desenvolve hoje no santuário celestial, como nosso sumo sacerdote. Por isso, Jesus tem ministrado como sacerdote desde a sua morte no santuário celestial, no local santo até 1844 e a partir de 1844 no Santo dos Santos, porque é um negócio literal mesmo, Jesus é nosso sumo sacerdote, de acordo com essa doutrina. A partir da sua morte ele começa a ministrar no santuário celestial, inclusive, como nós falamos aqui no programa da semana passada, inclusive, com a existência de um santuário celestial no céu com compartimentos, um lugar santo, um lugar mais santo. Então, durante um tempo ele esteve desenvolvendo o ministério num compartimento e a partir de 1844 ele começou a desenvolver o ministério dele num outro compartimento, Então, que é a fase final aqui, que é a terceira fase, a fase do julgamento final. A partir de 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos, do santuário celestial, para erradicar o pecado completamente do santuário e do seu povo. Começou uma nova fase do seu ministério nesse dia antítipo da expiação. Tá? Essas frases aqui, irmãos, a maioria delas são frases extraídas do próprio livro de crenças da Igreja do Sétimo Dia, o Nisto Cremos. Tá? Essa ideia aqui de ele entrou no santuário celestial para erradicar o pecado completamente. Então, tudo isso aqui é tirado dali. Bom, toda essa explicação, de acordo com o que nós temos dito aqui, ela traz muita confusão, porque ela mistura verdades presentes na Escritura Sagrada e acaba se tornando uma doutrina perigosa. Ela é falaciosa e perigosa, porque realmente nós acreditamos que Jesus é
o sacrifício substitutivo, o sacrifício perfeito, né, oferecido de uma vez por todas, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Essas são verdades apresentadas na Escritura Sagrada, que Jesus vem para julgar no final dos tempos. Todas essas são verdades presentes na Escritura Sagrada. Então eles pegam verdades presentes na Escritura Sagrada, mas eles apresentam essas verdades de um jeito que traz um monte de confusão e emaranhado na cabeça das pessoas, né? A maneira como eles apresentam essas doutrinas, que são doutrinas bíblicas, né? E acabam nessa maneira de apresentar, né? Mesmo que eles neguem isso, eles acabam diminuindo a obra de Cristo em alguns sentidos, né? E cometendo heresias mesmo em relação à fé cristã, na maneira como apresentam, né, essa doutrina. Então, para não precisarem reconhecer o erro da interpretação errada da profecia, é que eles criaram essa doutrina falaciosa. É sempre bom repetir isso aqui, viu, gente? Sempre bom, e a gente repete em todo o programa mesmo, porque toda essa doutrina, toda engenhosa, com todo esse malabarismo de textos bíblicos é para não reconhecer um erro, né? Para não reconhecer um erro de uma interpretação equivocada de Daniel, né? E, enfim, aí todo o ministério é construído em cima de um equívoco, né? Bom, realmente, de acordo com a teologia bíblica, Cristo preenche as 3 funções ou ofícios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos profeta, sacerdote e rei. E, olhando para a Escritura Sagrada, Jesus, ele assume esses 3 ofícios, né? À luz do que nós temos no Novo Testamento, de fato, Jesus é profeta, né? E nós não temos mais o ministério profético nos termos do Antigo Testamento, não temos mais a partir da obra de Cristo. O que nós temos no Novo Testamento é o dom de profecia. O dom de profecia, ele não tem a ver com não é exatamente uma representação daquilo que era o ministério profético no Antigo Testamento, tá? O dom de profecia é uma revelação que Deus traz de maneira espontaneamente de alguém. Quando a pessoa comunica essa revelação, nós chamamos isso de profecia, né? Então acontece ocasionalmente, não depende da vontade da pessoa, né? Por isso que nós não temos mais no Novo Testamento aquela mesma ideia que a gente tinha no Antigo Testamento de pessoas procurando profetas para saber a vontade de Deus e tal, e pessoas sendo chamadas de profetas, né? Então você não tem mais essa ideia a partir do Novo Testamento. Então você tem o dom de profecia, você tem aqueles dons ministeriais de Efésios 4:11, você tem ali o dom do profeta, mas ali é uma pessoa dom, né? É um líder da igreja do Senhor Jesus Cristo que tem um ministério mais voltado para a pregação da palavra de Deus, uma pregação poderosa da palavra de Deus, né? Seguindo muito o exemplo ali do Antigo Testamento, né? do que os profetas faziam, mas eles não são chamados de profetas porque tem o dom de profeta, assim como não são chamados de apóstolos aquele que tem o dom de apóstolo, enfim, evangelista, pastor e mestre, né? Ali é a pessoa dom. Então, não necessariamente a pessoa tem que ser chamada pelo dom que ela possui. Então, nós não temos mais essa ideia no Novo Testamento. Jesus assume, de fato, essa ideia de profeta, porque ele revela Deus a nós, né, no Novo Testamento. Como sacerdote, ele se oferece em sacrifício e nos reconcilia com Deus, né? Ele é o nosso mediador. E como rei, ele governa a igreja e o universo. Então, essas 3 principais funções que nós tínhamos no Antigo Testamento, elas vão se cumprir de maneira plena em Jesus. Ele é o Messias, né? Ele é o rei há tanto esperado, ele é o nosso sumo sacerdote, não existe mais essa ideia de sacerdotes ou sumos sacerdotes no Novo Testamento, né? Porque isso se cumpre em Jesus, assim como não tem mais a ideia de um rei humano. Tudo isso se cumpre em Jesus no que diz respeito ao seu povo, né? Ele é o grande profeta do seu povo, ele é o sumo sacerdote e ele é o rei. Então, qualquer outra pessoa, a partir do ministério de Cristo, a partir da encarnação de Jesus, que tenta assumir qualquer um desses títulos aqui, está tentando tomar o lugar ou a posição do próprio Senhor Jesus. Então, tome muito cuidado, né, com quem tenta assumir esses títulos aqui, a revelia do que diz a palavra de Deus, tá? Bom, mas vamos focar nessa questão aqui do sacerdócio, né?
de Jesus como sumo sacerdote, que é basicamente o que nos foi apresentado aqui na doutrina do juízo investigativo, né? Ela trabalha muito com a ideia de Jesus como sumo sacerdote, né? Inclusive dividindo aí essas 3 fases do ministério de Jesus, né? Pensando especificamente naquele trabalho que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação, conforme nos é apresentado em Levítico capítulo 16. Então, vamos lá. De fato, a Bíblia Sagrada nos mostra que Jesus é o sacrifício perfeito e ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 9, 11 a 14. Quando Cristo veio ao mundo como sumo sacerdote, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Então, o autor de Hebreus chama Jesus de sumo sacerdote e o autor de Hebreus diz que Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Perfeito. Porque o sacrifício dos animais ali no Antigo Testamento, no dia da expiação, o sacrifício do novilho, o sacrifício de bode, tudo isso era uma representação do que Cristo viria fazer, né? Esses sacrifícios tinham que ser repetidos todos os anos, tá? O que mostra que era um paliativo de algum modo, porque ano a ano ele precisava ser repetido, mas quando Jesus veio, não. Com Jesus, o sacrifício dele foi definitivo, foi de uma vez por todas, ele de fato expiou o pecado do seu povo e fez uma redenção cósmica, né? Inclusive purificando o santuário celestial, como nós já falamos aqui na semana passada também, por ocasião ali da sua obra, né? A sua morte na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, né? Tudo isso foi feito pelo Senhor Jesus. Então, ele, como nós somos sacerdote, ele se ofereceu, ele não entrou no Santo dos Santos com o sangue de bodes ou de animais, mas por meio do seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos. Isso aqui, gente, é uma clara menção ao que acontecia no dia da expiação. Então, Jesus, como sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos com o seu próprio sangue para redimir o seu povo, para expiar os pecados do seu povo, tudo numa mesma ocasião, como acontecia no dia da expiação. No dia da expiação não era o sacrifício era feito num dia, e aí uma semana, um mês depois o sacerdote entrava no Santo dos Santos. Não, era uma cerimônia só. Isso acontecia ali de uma vez por todas. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servamos ao Deus vivo. Então, o sangue de Jesus de fato é poderoso porque ele nos purifica de todo pecado e por meio dessa aliança que foi feita pelo Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus também purifica a nossa consciência de atos que nos levam à morte, né? O que Jesus faz por nós, de fato, transforma o nosso interior, transforma a nossa consciência, né? Todos os cristãos verdadeiros que foram redimidos pelo Senhor Jesus Cristo têm o Espírito Santo vivendo dentro de si, e o nosso interior é transformado, né? Isso não acontecia quando os sacrifícios no Antigo Testamento eles eram feitos, mas a partir da obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando alguém se rende a Jesus e quando alguém, né, experimenta os benefícios daquilo que foi alcançado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, o seu interior é transformado, a sua consciência é transformada, ele toma consciência da sua pecaminosidade, toma consciência de que as suas obras, ele não pode ser salvo por meio das suas obras, as suas obras não podem conduzi-lo de fato a Deus e à salvação, é só por meio daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Enfim, Hebreus mostra pra gente que Jesus é o sacrifício perfeito, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Está claro, à luz de Hebreus, que o sacrifício e a entrada simbólica de Jesus no Santo dos Santos aconteceram por meio de sua obra na cruz e seu retorno ao céu. Então, quando Jesus veio para realizar a sua obra, então ele morre na cruz e ele volta para o céu, e o que estava apresentado ali no Antigo Testamento se cumpre por meio do ministério do Senhor Jesus Cristo, pois Cristo não entrou em santuário feito por homens,
uma simples representação do verdadeiro, ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não porém para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Ele entrou uma única vez com o seu próprio sangue no Santo dos Santos. E a redenção cósmica e definitiva aconteceu de maneira definitiva, como nós já falamos, Hebreus 9:23, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. E Jesus fez tudo isso quando ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Ele veio para reconciliar céus e terras, céus e terra, por meio da sua morte na cruz do Calvário, e fez isso de maneira definitiva, quando ele veio e morreu por nós como sacrifício substitutivo, quando voltou ao céu, quando entrou no santuário, quando entrou no Santo dos Santos, inclusive nos deu também acesso a esse lugar, ao Santo dos Santos. Nós também podemos entrar no Santo dos Santos, desde que Jesus cumpriu a sua obra aqui na terra, por ocasião da sua morte, ressurreição e ascensão. Então, todas essas verdades são verdades presentes ali na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Na cruz, Jesus completou a sua obra expiatória. E com a sua ascensão, ele entra na presença de Deus, o santuário, e senta-se à direita de Deus, a majestade de Deus. Senta-se como rei, para governar. Né? Ele é apresentado como estando sentado à direita de Deus. Por quê? Porque ele cumpriu a sua obra, ele cumpriu o que ele veio fazer, e ele está numa posição de governo, né? Porque era assim que os reis, essa ideia da majestade sentada, né? Então os reis se sentavam para governar, assim como os professores se sentavam para ensinar. Então Jesus agora está sentado à direita da majestade nos céus, governando, né? Nessa posição de governo. Ele é o sacerdote rei, né? Nós falamos aqui a princípio que Jesus, ele cumpre em si mesmo as três funções do Antigo Testamento: sacerdote, rei e profeta. Então ele é o sacerdote rei que governa todas as coisas. Ele cumpriu o que ele veio fazer e cumpriu definitivamente ali depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Dizer que havia algo a ser feito a partir de 1844 e dividir a obra de Jesus como sacerdote no santuário dessa maneira, colocando aqui algo que, como sacerdote, ele fez até 1844 e uma outra etapa que ele vai fazer a partir de 1844. Gente, isso aqui é um problema gravíssimo. Isso aqui é um problema gravíssimo. É como se Jesus não tivesse completada a obra da redenção, tendo ainda que apagar os nossos pecados dos registros ou dos livros. Gente, imagine isso. Então, os nossos pecados foram perdoados por Jesus na cruz do Calvário, né? Porque os defensores da doutrina do juízo investigativo falam que a morte de Jesus na cruz expiou os pecados definitivamente, né? Foi de uma vez por todas, os benefícios foram ali na cruz do Calvário. Mas aí, só a partir de 1844... que começa o juízo investigativo e que ele começa a apagar o registro dos livros. Né? O pessoal diz que não, essa doutrina não diminui a obra do Senhor Jesus Cristo, porque quem é verdadeiro cristão continua sendo verdadeiro cristão. É só alguma coisa que ele está fazendo agora diante dos seres não caídos, diante dos anjos. Gente, mas o pessoal pode ficar rouco de dizer que essa doutrina não diminui a obra de Jesus e o que Cristo fez, mas é só estudar e você vai perceber que essa doutrina, ela acaba diminuindo sim a obra da redenção, diminuindo o que Cristo fez de maneira definitiva na cruz, gente. Ainda há algo a ser feito, ainda há algo que Jesus está fazendo hoje. E essa diferença entre o perdão, Jesus perdoar o pecado e Jesus ter que apagar o pecado do livro. Então, aqui ele ganhou o perdão dos pecados, mas só a partir de 1844 que ele vai apagar os pecados dos registros, os pecados do livro, para mostrar quem verdadeiramente é cristão. Não, e ainda tem mais uma fase ainda, porque aí, então ele está recebendo agora os pecados, transferindo os pecados todos para ele, e aí, no final desse período de juízo investigativo, que ele vai lançar esses pecados sobre Satanás. Gente,
Gente, conversa. Os nossos pecados, todos os nossos pecados foram perdoados e levados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os livros, com os registros dos seus débitos, das suas falhas, né, simbolicamente, foram rasgados por ocasião da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando você recebe a Cristo como Senhor, o seu pecado é completamente perdoado. Esquece esse negócio de que você tem o seu pecado perdoado, e aí depois tem uma outra fase ainda em que Deus vai examinar os livros para mostrar para os seres não caídos que você realmente é um cristão genuíno e vai começar a pagar o seu pecado dos livros, a pagar o seu pecado. Gente, me desculpe, mas de fato essa é uma doutrina que atenta contra a obra do Senhor Jesus Cristo, diminuindo-a. A obra do Senhor Jesus Cristo, ela foi realizada de maneira definitiva. Não existe essa diferenciação entre perdoar pecado e apagar o pecado do livro, e apagar o pecado dos registros, né? E esse negócio de que Deus tem que dar satisfação de quem são os cristãos genuínos para os seres não caídos. É toda uma doutrina engenhosa, como eu disse, originária, né, de uma interpretação equivocada de uma profecia. No dia da expiação, o sacrifício e a entrada no Santíssimo acontecia no mesmo dia, e aconteceu aqui na obra de Jesus por ocasião da sua morte, ressurreição e ascensão. O Nisto Cremos afirma sobre os propósitos de julgamento investigativo, servindo para responder às acusações de Satanás e para garantir aos seres não caídos que Deus permitirá a entrada em seu reino tão somente daqueles que verdadeiramente se converteram. Então Deus tem que garantir para os seres não caídos, né, para os anjos, que ele só vai deixar entrar no reino aqueles que verdadeiramente se converteram. Veja, Deus tendo essa necessidade, né, como se de fato houvesse algum anjo bom, né, algum dos anjos eleitos, né, que decidiram continuar servindo a Deus e não se uniram no seu programa de rebelião com Satanás, algum anjo desse que está desconfiado, né, de que Deus, por um acaso, né, pode salvar alguém que não se converteu de verdade, que Deus pode salvar alguém que não é um genuíno cristão, né? É um negócio bastante equivocado. Mas eu chamo a atenção aqui para a expressão responder às acusações de Satanás. Gente, Paulo escreveu que na cruz Jesus despojou os poderes e as autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Satanás foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e Satanás perdeu seu poder de nos acusar diante de Deus constantemente por causa da cruz. Por ocasião da ascensão de Jesus, nós lemos que houve no céu uma batalha. O diabo e os seus anjos guerrearam contra Miguel e seus anjos. Inclusive, a IASD também ensina que Miguel é Jesus, né? Uma outra doutrina também completamente equivocada e estranha, mas que não é o caso aqui, né? Mas Miguel é um anjo, é um arcanjo, né? O chefe ali do exército. E Miguel guerreou com o diabo e seus anjos, né? Depois que Jesus é ascenso aos céus, depois que o filho da mulher nasce e volta para o céu, depois da ascensão de Jesus, então há essa batalha no céu, né? E depois dessa batalha, não se achou mais o lugar do diabo. Aparentemente, até esse momento da ascensão de Jesus, o diabo tinha ainda algum tipo de acesso ao céu. Mas depois da ascensão de Jesus, não achou-se mais o seu lugar. Apocalipse 12, versículos 10 e 11 diz: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Então, esse texto de Apocalipse 12, versículos 10 e 11,
é claro em dizer que Satanás foi expulso definitivamente do céu, não se achou mais o seu lugar. Inclusive isso aqui está ligado àquela própria purificação do santuário celestial, como nós comentamos aqui no programa da semana passada, porque a redenção foi cósmica, né? Então Satanás ainda tinha algum tipo de acesso ali a Deus, mas eles o venceram. Olha o que diz o texto: o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, ele foi lançado, não se achou mais o seu lugar. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Satanás não pode acusar nenhum de nós mais diante de Deus. E por que ele não pode nos acusar diante de Deus? Porque não faz sentido Satanás chegar diante de Deus para acusar um cristão, alguém que verdadeiramente se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, porque quando Deus olha para essa pessoa, Deus vê o Filho e os méritos do sacrifício do Filho. Então não faz nenhum sentido mais Satanás nos acusar diante de Deus. Ele foi definitivamente vencido, irmãos e irmãs. Então é estranho demais essa ideia de responder às acusações de Satanás, que o juízo investigativo serve para responder acusações de Satanás. Que acusações? O acusador foi vencido quando Jesus volta vitorioso para o céu. Na morte de Cristo na cruz do Calvário, ele foi exposto à vergonha. Jesus triunfou sobre ele na cruz do Calvário. Então não tem mais esse negócio de responder a acusação de Satanás. Não diminuamos a obra do Senhor Jesus Cristo. Não diminuamos. Essa doutrina, ela diminui em vários sentidos a obra do Senhor Jesus Cristo. Como se Jesus a gente tivesse que dar agora ainda alguma satisfação para Satanás. Mas parece que realmente a IAGE gosta de diminuir a obra do Senhor Jesus Cristo, porque ela apresenta, por exemplo, que Jesus assumiu uma natureza humana na sua condição decaída. Que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. É óbvio que eles vão dizer que Jesus não pecou, ele nunca pensou em pecar, né? Ele foi perfeito aqui no que ele fez, mas não dá para dizer que Jesus assumiu uma natureza pecaminosa, que ele assumiu a natureza caída, porque se Jesus nasceu com a natureza caída, mesmo que ele não tivesse cometido nenhum pecado, ele nasceu condenado. Porque todos os seres humanos que nascem com natureza caída, eles são corruptos e são condenados por conta do pecado. Né? Eles nascem com uma tendência natural em fazer o que é errado, mas nascem condenados por causa do pecado de Adão. Então, mesmo que Jesus não tenha cometido nenhum pecado, nunca pensou em pecar, mas se ele nasceu com natureza decaída, se ele nasceu com a natureza pecaminosa, então ele nasceu condenado por causa do pecado, ele tinha que morrer por causa do pecado. Então quando ele morreu na cruz, ele simplesmente estava morrendo porque ele merecia morrer, porque ele nasceu com uma natureza que ele merecia morrer. Isso quebra completamente toda a lógica da obra da cruz. Assim como Adão, quando foi criado, Jesus não possuía natureza pecaminosa. Jesus é o segundo Adão. Quando Adão foi criado, Adão não tinha natureza pecaminosa. A tentação foi externa. Seu nascimento virginal seu nascimento sobrenatural permitiu que entrasse em um mundo sem ser contaminado pela maldição transmitida por Adão. Ele era o santo e justo, não tinha pecado, um cordeiro sem defeito e sem mácula. E desde a ascensão, ele está à direita de Deus intercedendo por nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo todo. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O sacrifício dele apaziguou a ira de Deus, satisfez todas as justas exigências da lei de Deus em relação a nós e aos pecados que nós cometemos, né? Ele está à direita de Deus, à direita da majestade no céu, intercedendo por cada um de nós. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Novamente, Jesus à direita
intercedendo por nós e dizendo que não tem acusação contra os escolhidos de Deus. Quem pode separar um escolhido de Deus dele? Então, nem morte, nem vida, nem principados e nem potestades, o texto diz, né? Nem os seres malignos podem também nos separar de Deus. Quem pode levantar acusação se é Jesus quem nos justifica, Jesus quem morreu por nós e está intercedendo por nós? Então, cuidemos, irmãos, com essa doutrina que em muitos sentidos traz confusão sobre a obra de Jesus e acaba diminuindo a obra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero caminhar para o final, então, dizendo que com esse programa, né, que é o terceiro dessa nova temporada sobre a doutrina do juízo investigativo, nós apresentamos o terceiro equívoco dessa doutrina. Nós já vimos até agora que a doutrina do juízo investigativo é equivocada por conta da sua origem. Uma profecia mal interpretada gerou uma doutrina mal fundamentada. Uma doutrina que brinca com textos bíblicos, que brinca com passagens bíblicas, né? E foi toda engenhosamente preparada, né? E traz um monte de confusão com várias outras doutrinas da Escritura Sagrada. Usa de maneira inadequada os símbolos do Antigo Testamento, os símbolos do dia da expiação, o símbolo do bode, né? Dá uma interpretação para um dos bodes do dia da expiação como sendo o próprio Satanás e colocando Satanás para participar da redenção do povo de Deus. Um negócio esquisito também. Uma outra maneira de diminuir a obra da redenção e a obra de Cristo, né? Com Satanás ali de alguma maneira participando, porque em Levítico 16 é claro que aquele bode era um bode para participar da expiação do povo de Deus, né? E as confusões que essa doutrina traz sobre a obra do Senhor Jesus Cristo, diminuindo a obra do Senhor Jesus Cristo, colocando coisas que ainda Jesus precisava fazer a partir de 1844, um novo estágio, Jesus saindo do santo para o santíssimo, Jesus investigando livros e apagando pecados nesses livros. Então, é uma doutrina equivocada, irmãos, por esses três motivos que nós vimos até agora. Nós ainda continuaremos apresentando outros motivos e outros equívocos dessa doutrina do juízo investigativo. Mas, por hora, nós paramos nessas e vamos caminhar para o final do nosso programa. E eu queria convidar você para orar nesse momento. Nós vamos orar a Deus, nós vamos falar com o nosso Senhor. Nós estamos aqui numa caminhada interpretando a Escritura Sagrada, interpretando alguns textos da Bíblia Sagrada. E eu queria te convidar a orar, porque diante do que nós falamos aqui hoje, nós apresentamos várias doutrinas bíblicas também, várias doutrinas que têm que encher o nosso coração de alegria, de confiança, de esperança, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede constantemente por nós diante de Deus. O nosso sumo sacerdote que perdoou definitivamente o nosso pecado e já apagou o nosso pecado de todo quanto é livre e registro quando nós o recebemos como Senhor da nossa vida, né? Definitivamente ele fez isso, e nós precisamos encher o nosso coração de alegria por isso. O acusador que constantemente acusava o povo de Deus, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, ele perdeu definitivamente o seu lugar. Foi humilhado publicamente, porque Jesus venceu Satanás também na cruz do Calvário. Então vamos louvar a Deus por essas verdades apresentadas na sua palavra, e glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na nossa vida e pela salvação que nós recebemos. Senhor, nós te louvamos, meu Deus. Muito obrigado por uma vez mais podermos estudar a Tua palavra, Deus. Nós estamos estudando aqui sobre um tema que é um tema sensível e é um tema que, em alguns pontos, ele acaba tocando em doutrinas fundamentais e essenciais da Escritura Sagrada. E nós somos desafiados, Deus, a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A doutrina, a cristã, ela não pode ser maculada, Deus, ao bel prazer e vontade das pessoas, dos seres humanos. Ajuda-nos, Senhor, a sempre olharmos com seriedade para a Tua palavra, interpretarmos com seriedade a Tua palavra, até para que não caiamos em erros de diminuir o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos, meu Deus, pelo perdão que foi completo, definitivo, quando nós recebemos ao Senhor
como Senhor da nossa vida, o perdão que Cristo conseguiu por nós na cruz do Calvário, a expiação que Jesus sozinho realiza, o acusador que foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos, meu Deus, por essas verdades importantes da tua palavra, meu Pai. É no nome de Cristo que nós oramos e que nós agradecemos ao Senhor. Amém, meus irmãos. Deus continue abençoando a sua vida, continue firme aí na programação da TV Viva a Promessa. Daqui a pouquinho começa o programa Mais Valor, né? Então não perca esse programa. E durante toda a semana tem muita coisa boa, muita programação boa da TV Viva a Promessa para você e para a sua família. O programa Texto e Contexto, na próxima segunda, nós nos encontramos aqui novamente para continuar falando sobre esse tema e conversando sobre alguns temas da Palavra de Deus. Deus te abençoe e até lá.